meio não pode. No meio não pode. Obrigado. Aplicação indecisão. Vou voltar? Ah, tá. Ah, pode ser então. Apontar. Ah, tá. Arigato. Bom dia, irmãos. A graça e a paz e a misericórdia, né, do nosso Deus estejam sobre todos nós, né? Aleluia. Oh, meu querido, obrigado. Outro dia eu não tomei água, mas hoje eu falei, puxa, se tivesse aquela aguinha, eu olhei aqui, aí eu falei, Senhor, provê. Aí o Senhor mandou, graças a Deus. Bom, irmãos, então, o tema de hoje é um tema assim que, na verdade, é um tema, é um drama, na verdade, né? É um drama que é exatamente a pergunta, né? Onde estava Deus? Né? Onde estava Deus? Aí, no início da semana, eu falei, já sei qual é o tema. Onde estava Deus? Puxa, pensei que tivesse inventado a roda, não é? Aí eu fui pesquisar na internet. Na internet, aí eu coloquei, onde estava Deus? Aí, um monte de link, né? Eu falei, puxa vida, eu já fiquei deprimido, né? Falei assim, Senhor, mas puxa vida, olha, eu pensei que ia, sabe, chegar lá, falar, olha, eu trouxe um tema aqui. E, puxa vida, quando eu vi, né, onde estava Deus, eu falei, puxa vida, o pessoal já tinha pensado nisso antes. Mas na verdade, para falar a verdade, né, é um tema que a Bíblia, né, já colocava desde muito tempo, né, onde estava Deus. Bom, então nós vamos lá. Em Abacuque, capítulo 1, versículo 2, né? Baixou aqui, tal. Ok, acho que tudo bem. Então, em Abacuque, por exemplo, nós temos no capítulo 1, versículo 2, aí eu coloquei nova versão transformadora, para identificar, sua Bíblia pode estar diferente, mas diante de tantas desgraças que Abacuque viu, né, o povo de Deus ali sendo invadido por um povo, sendo destruído por um povo que não temia a Deus, então ele disse, até quando, Senhor, terei de pedir socorro? Tu, porém, não ouves, clamo, há violência por toda parte, mas tu não vens salvar. Traduzindo, o senhor está onde? O senhor está ouvindo minha oração? Está vendo que eu estou clamando? Mas parece que quanto mais eu clamo, a desgraça acontece. E olha só que desesperadora Marta, depois Maria, disse a mesma coisa para Jesus. Senhor, olha, se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Você já fez essa pergunta? Já disse isso para Jesus? Já ouviu alguém dizendo isso para Jesus? Puxa, olha, se fosse no tempo de Jesus, se eu soubesse que Jesus estivesse passeando num bairro vizinho, até na cidade vizinha, se estivesse ali, né, lá em Manaus, eu teria pegado o primeiro avião
e teria ido lá com o meu filho, e teria dito: Senhor, está aqui, olha, agora ressuscita, porque tu tens o poder. Bom, quem é cristão de muito tempo que não tenha lido Jó? Acho que muitos aqui já leram Jó. Fiz uma leitura novamente de Jó e descobri, e vi que ali tem tantos temas que a gente pode tirar, né? Jó é um livro eminentemente teológico, né? Dali você pode tirar tantas questões teológicas, até para conversar anos após anos. E então Jó, depois de tantas desgraças, olha só, assaltantes vieram e levaram toda a riqueza que ele tinha, veio a tempestade, vieram as catástrofes naturais e levaram todos os seus filhos, as famílias de seus filhos. Para completar, a esposa dele, vendo toda aquela situação, a esposa dele também não aguentou, e quando viu que mesmo assim Jó não amaldiçoou a Deus, e sim amaldiçoou o dia em que ele nasceu e todo o processo de gestação, então Jó falou: olha, louvado seja Deus, louvado seja Deus. A Bíblia diz em 1 Tessalonicenses 5,18: em tudo dai graças. Situação, né? Meio irracional, fora da razão. E a esposa viu aquilo e falou assim: depois de tudo isso, você ainda agradece a Deus? Faz o seguinte, amaldiçoa Deus e morre. Uma vez um psicólogo falou assim que o ser humano tem certas lajes emocionais, não é? Essas lajes emocionais, elas podem ser consideradas, calculadas tanto para o up, né? Tanto para cima quanto para baixo. E então vamos colocar para baixo. Por exemplo, se você perde R$50, você se ressente, né? Puxa, perdi R$50, puxa, né? Puxa, se você perde R$10, já é um negócio, 10 tá bom, né? R$50 aí já pesa mais um pouco. Mesmo ter, se for para cima, né? Se você acha R$50, puxa vida, dinheiro não cai do céu, mas hoje caiu, né? Então, né? Puxa, que legal, né? Achei isso aqui na rua, né? Bom, se fosse lá no Japão, você tinha que levar na delegacia, né? Falar: olha, achei R$50 na rua tal, não é? No horário tal. Então você presta todo um relatório. E aí então a pessoa que perdeu, né, vai na delegacia e diz: olha, eu perdi R$50 e me dei conta de que eu me perdi tal, mas que rua você passou, por onde você andou, onde você perdeu, você tem ideia? Achou, a pessoa, né, pôde reaver R$50. Aqui no Brasil não, né? Você perdeu, o outro ganhou, né? Bom, isso quando é assim, né? Então assim, lajes emocionais, né? Então você perde R$50. Bom, só que aí, né, você perdeu um carro, é velho, mas era um carro, era seu, estava pago, né? Você perdeu, puxa, a laje emocional ficou um pouco mais fina, né? Você
tal. Puxa, você não perdeu 50 reais, não perdeu um carro velho, mas perdeu a sua casa. Laje emocional ficou mais fina ainda. Aí então você, perde o seu pai, a sua mãe, sua laje emocional ficou parecendo croissant. Se você apertar, ele se esfarela. Mas aí você perdeu o seu filho. Aí ficou difícil. O que aconteceu com Jó? De uma vez ele perdeu a casa, perdeu o gado, toda a riqueza, os seus funcionários, seus servos foram mortos, e ele perdeu os seus filhos e as famílias de seus filhos. E Jó então pensou que poderia contar com a sua esposa, mas a sua esposa também o deixou. Ele achou que poderia contar com a sua saúde, mas a sua saúde também foi tocada. Alguém hoje no mundo moderno poderia aguentar tamanho vazio de nenhuma laje emocional? E aí vem a pergunta, quem é cristão faz essa pergunta: eu mereço? Eu mereci? Por quê? Porque isso tem que ver com a questão do pecado. Eu pequei? O que eu fiz? Se você não é cristão, se é alguém espírita, vai dizer: olha, é o karma. Eu acho que na vida anterior você aprontou. E aí então a lei do karma está te cobrando. Mas nós sabemos que a nossa vida é singular, ela é única, cada um vive a sua vida, porque foi criado. Então, é pecado? Aí vem os amigos de Jó. Antes eu achava que os amigos de Jó eram insensíveis, mas assim, lendo mais de perto, a gente viu que os amigos de Jó ficaram uma semana, 7 dias com ele, sem falar nada. 7 dias sem falar, 7 dias de absoluto silêncio, apenas curtindo o luto. Que situação. Depois eles vieram, olha e tal, e começaram a falar, eu até fiz um esboço, Jó e as questões da vida, assim, mas aos poucos, porque tudo de uma vez não dá para digerir, é muito drama para poucos minutos, senão daqui a pouco vai sair todo mundo deprimido aqui, vai ter que sair uns carregados daqui e falar assim: chega, até eu também, me carrega, me leva, mas aí vem aquela pergunta, aí os outros, porque a gente sempre tem os nossos amigos e inimigos. Às vezes a gente quer mais ter inimigos do que amigos, porque às vezes os amigos é que aprontam mais do que os inimigos, Então assim, aí é interessante porque os amigos falam: não, você pecou, e já falou: não, que isso? Não é porque eu pequei não, mas tá certo, quem não peca nessa vida, Puxa vida, mas olha, tem uns trechos que Jó falava assim: se eu tivesse um mediador entre mim e Deus, aí Deus me ouviria.
e esse mediador diria para Deus: não, ele não pecou o suficiente para merecer tudo isso. Aí eu olhei, puxa vida, olha que profética a palavra. Mediador. Bom, mas Deus responde a pergunta do homem. Olha as respostas de Deus. Para Abacuque, ele falou assim: pois assim como as águas enchem o mar, a terra se encherá do conhecimento da glória do Senhor. Falou: Abacuque, você não sabe de nada. Você está vendo essas questões aí, essa realidade visível aos teus olhos, e você, mesmo que você projete as perspectivas, mas olha, você ainda não viu nada do que eu sou capaz. Nada. Você não sabe de nada, Abacuque. Jó, por exemplo, entendeu a soberania e a onipotência de Deus. Ele disse: sei que podes fazer todas as coisas, e ninguém pode frustrar teus planos. Isso quer dizer o seguinte: Senhor, o Senhor pode fazer tudo. Se eu quiser me matar, o Senhor me mata. Se eu quiser levar minha família, o Senhor leva. Se o Senhor quiser fazer sumir esse universo, o Senhor consegue. O Senhor pode. O Senhor tem um direito. O Senhor é quem manda. Quando a gente pensa assim, fala: puxa vida, não quer dizer que eu sou o quê? Né? Eu sou o quê? Tudo bem, sou amado, tudo, mas quer dizer que a humanidade é o quê? É o motivo para o espetáculo de Deus? Um pensamento pode ser deduzido nesse sentido. Quer dizer que Deus criou o homem para dizer: agora vocês vão ver quem sou eu. É assim? Não é? É lógico. Nós somos assim, né? Eu sei que Deus não vai culpar se você pensar assim, porque até eu mesmo penso, não é? Jesus, por exemplo, respondeu para Marta e Maria, que Lázaro estava morto lá. Senhor, se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Jesus falou assim: eu não lhe disse que se você cresce, veria a glória de Deus? Antes de ressuscitar Lázaro. Para que Deus faz essas coisas? Para ele se glorificar? Para as pessoas falarem assim: glória a Deus, Deus, tu és bom. Perdi a casa, tu és bom. Meu irmão morreu, louvado seja o teu nome. Que legal. Perdi a minha família num acidente, e para que o teu nome seja glorificado. Poxa, Senhor, beleza. E a vida continua, né? Legal. O cego, por exemplo, né, os discípulos perguntaram, né: Senhor, de quem é a culpa para que ele nascesse cego? Foi porque ele pecou ou porque ele está pagando pelos pecados dos pais? Jesus respondeu: nem uma coisa nem outra. Isso aconteceu para que o poder de Deus se manifestasse nele. As obras de Deus se manifestassem nele. A glória de Deus se manifestasse nele. Pronto. Tudo Deus. Mas o que não tem na internet é essa pergunta. Isso aí eu pesquisei também. Até tinha, né? Onde estava o homem? Mas era onde estava o homem no tsunami ali da Indonésia, né? Onde estava o homem, né? Que não cuidou direito daquilo que ele deveria cuidar. Mas Deus perguntou para Jó. Jó 38:4. Onde você, Jó? Fala
Fala se você sabe. Se você acha que sabe de tudo, se você acha que é inteligente, se você acha que é capaz. Você estava onde, Jó? Me responda. Jó, me responda. Onde você estava quando o mundo estava sendo criado? Estava onde? E a pergunta que lógico, né, Jó, por isso que ele falou: ah, Senhor, bem sei que tudo podes. Senhor, olha, não. Se o Senhor tirou tudo de mim, o Senhor tem razão. Eu não, o Senhor tem razão. Tudo bem. Mas o que Jó não ouviu, o que Jó não sabia, e era a pergunta, né, que Deus faz a todos nós. Onde nós estávamos quando Cristo, o Filho de Deus, estava sendo crucificado? Eu tenho 2 filhos, eles estão jovens, né? Muitos aqui têm filhos, muitos aqui são filhos de pais que estão vivos ainda. Alguém aqui gostaria que o seu filho fosse alvo, fosse vítima de pessoas que, sem mais nem menos, tirasse a vida de seu filho? De bom senso, assim, na saúde mental plena, não é? Ou até um pouco assim, né? Jamais iria dizer: não, eu vou, tudo bem, meu filho saiu hoje de casa, minha filha saiu hoje de casa, tá bom, né? Pode acontecer qualquer coisa que for com ele, glória a Deus. Alguém assim? Ninguém, né? Ninguém. Todos nós queremos ver os nossos filhos bem, né? A gente sabe que a gente, por mais que queira, a gente não pode livrar os nossos filhos dos sofrimentos, porque eles vêm. Mas se a gente pudesse sofrer por eles, a gente sofreria, não é verdade? A gente sofreria. A gente quer evitar ao máximo que eles sofram, ao máximo, né? E quando eles sofrem, a gente sofre junto, é verdade? A palavra de Deus diz em João 3,16 que Deus amou o mundo de tal maneira. Ele amou a mim, Ele amou a você de tal maneira, o amor dele foi tão profundo, que Ele deu o seu Filho para morrer em nosso lugar. Alguém pode duvidar do amor de Deus? Quando a gente sabe que Ele entregou o seu Filho, Ele não poupou o seu Filho, diz a palavra. Ele disse: filho, vai. E o filho obedeceu. Mas o nosso Deus sofreu. O nosso Deus sofreu na cruz, quando o nosso Senhor Jesus estava ali crucificado, já quase para dar o último suspiro. Ele disse: Deus meu, por que me desamparaste? Onde está o Senhor agora? Meu Pai, por que o Senhor me deixou agora? Queridos, o próprio Deus teve que
voltar o rosto e deixar o filho sozinho. Por quê? Porque ele estava assumindo os nossos pecados. Porque ele carregou sobre si a nossa culpa. A nossa profunda pecaminosidade. Onde estávamos nós? Ali na crucificação, todos o abandonaram. Aqueles que caminharam com ele durante 3 anos, deixaram a Jesus sozinho. Até o Pai abandonou. Às vezes a gente não tem ideia. E a resposta definitiva de Deus é: pois em Cristo Deus estava reconciliando consigo o mundo. Onde estava Deus? Alguns dizem, até na internet, onde estava Deus em Auschwitz? Ali no genocídio dos judeus. Onde estava Deus no tsunami? Ali da Malásia. Onde estava Deus no tsunami ali em Fukushima? Onde estava Deus em Suzano? Onde estava Deus ali no noroeste da África, quando foram mortos tradutores da Bíblia, e outros quase 50 foram raptados? Onde estava Deus? Mas Deus estava em Cristo ali no Calvário, reconciliando consigo o mundo, porque Deus ama o mundo, não levando em conta os pecados das pessoas, porque se levasse em conta os pecados das pessoas, depois que o homem tivesse pecado, o mundo não mais existiria. Pelo menos as pessoas não mais existiriam, porque a palavra de Deus diz o quê? Que o salário do pecado é a morte. Homem nenhum mais existiria. Agora, e Ele nos deu esta mensagem maravilhosa de reconciliação. Agora, portanto, somos embaixadores de Cristo. Nós somos embaixadores de Cristo. Nós somos mensageiros, nós representamos Cristo aqui. Deus faz seu apelo por nosso intermédio, por meio de nós. Ele faz o apelo. Por isso nós falamos em nome de Cristo quando dizemos: reconciliem-se com Deus, volta para Deus. Sempre quando eu e você falamos para alguém, volta para Deus, é Cristo falando. É como se Cristo estivesse falando por meio de nós. Queridos, e Deus nos usa. Deus usa cada um de nós. Cada um tem a sua história. Talvez a sua laje emocional esteja como se fosse ali aquele, sabe, aquela bolachinha, aquele biscoito assim que se espatifa no primeiro toque. Talvez a sua laje emocional esteja assim. Mas a gente pode ver na palavra de Deus que pessoas que estavam com uma laje emocional assim tão fina, quase inexistente, recebeu de Deus a força pelo Espírito Santo
para que fosse fortalecido e pudesse dizer: louvado seja Deus. Queridos, eu não sei se você já experimentou, mas eu já experimentei e creio que hei de experimentar outras vezes, se assim Deus permitir, que no meio assim do sofrimento mais horrendo, mais cruel, da laje emocional lá embaixo, e aí quando eu disse: graças a Deus, Senhor, eu não entendo agora, mas eu te agradeço, porque esse sofrimento, eu sei que o Senhor entende, porque o Senhor entende, sabe por quê? Porque o Senhor enviou o teu Filho, o Senhor passou por dores, todos os tipos de dores, todas as tentações, então o Senhor sabe, Jó falou: ah, se tivesse um mediador, e nós temos alguém que a gente pode chegar e falar assim: Senhor, está doendo, mas eu te agradeço. Sabe, aí acontece uma coisa assim, mágica no nosso coração, mas que a gente consegue ver a beleza de Deus e a beleza da vida, mesmo no meio da tragédia. Isso acontece. É uma coisa que só o Espírito Santo pode fazer. Queridos, que a graça de Deus, o Espírito de Deus possa ministrar na tua vida. Não sei em que situação está a tua vida, a tua laje emocional. Mas olha, uma coisa eu sei: se você está com a sua laje lá em cima, assim, a laje daquelas que britadeira nenhuma consegue perfurar, você possa dar o suporte para aqueles que estão com a laje lá embaixo. Você possa, não como os amigos de Jó: arrepende teu pecado que a coisa vai melhorar, né? Não, assim, chega lá, se tiver pecado ou não, isso aí, né? Você ora por ele pedindo a Deus que Deus perdoe, ponto final, mas você abraça ele, você chora com ele, você caminha com ele, que aí mais na frente, né, se Deus quiser, ele vai ressuscitar Lázaro, ele vai abrir os olhos do cego, ele vai dar uma nova família para Jó e dobrar os bens que ele perdeu. Eu nem coloquei aqui, né, qual foi a trama de Deus com Satanás, né, para que isso aí é outro capítulo, não dá para pregar a Bíblia toda numa manhã, né? Tá certo? Então é isso aí, que Deus possa abençoar o teu coração. Vamos orar. Pai, obrigado, Senhor, porque
Tu és o nosso pastor. Nada nos faltará. Ainda que o Senhor tire os nossos bens, ainda que o Senhor tire a nossa família, ainda que o Senhor tire a nossa saúde, mas nada nos faltará. E ainda que a gente ande pelo vale da sombra da morte, mas nada nos faltará, porque nós temos o bem mais precioso, que ninguém pode alcançar pelas suas próprias forças. A gente tem Jesus. Ele sim, como diz a tua palavra, é a esperança da glória. Por isso nós podemos falar naquele que nós cremos. Por isso nós podemos, como embaixadores de Cristo, dizer: aceita Cristo, vem para Deus. Ele quer te receber, Ele te ama. Ó Deus, restaura-nos, ó Pai, restaura o teu povo, para que, ó Deus, possa haver dias em que se pode dizer: o Senhor restaurou a nossa sorte. Em nome de Jesus é que nós oramos agradecidos. Amém.